vai aparecer que eu tô hoje com a minha roupa de ateliê. Gente, eu sempre venho pintar essa roupa, é muito engraçado. Eu tô com roupa de ateliê, com cara de ateliê, tudo de ateliê. Gente, foca. Não sei como é que faz, super gente. tecnológico, em compartilhamento de tela, hein? Eu não sei, não tá dando, não tá focando. Como é que faz, gente? Isso aí. Nem sou neutro. E isso quer dizer, não pegue lícios porque é da Marta. Mas Mesmo assim, ele pega e às vezes estraga o meu pincel porque esqueceu de lavar. O que você vai fazer agora? não sei, tô um pouco perdido. Daqui a pouco vai ter o acabou! Acabou! É isso, é a nossa internet, né? Acabou! Nossa internet vai cair. Gente, se não cair, a gente vai até meio-dia. Radarana. Olá, gente, cheguei. Acordou tarde. Menina, você tinha que estar aqui às 10. Cheguei. Perdeu um Tchau. monte. Que bom que você tá aí, tô brincando. Tchau. Olá. Oi, Gabriel, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Deixa eu dar para vocês um overview. Posso mostrar para vocês algumas coisas interessantes enquanto o Lícios não começa. Aquele momento que a gente fica concentrado em construir a parede. Vamos ver então o que ele anda fazendo. Vamos lá. O que você pegou aí? É o óxido de zinco. Vamos ver a paletinha do Lícios. Isso. Oi, Sofia. Bom dia. Eu tenho um básico e é de acordo com o que eu vou fazer, eu complemento esse básico ou não, né? Vamos entender o que já tinha aí? Eu gosto de dividir. Vou tirar isso aqui que tá muito saturado, tá atrapalhando. Eu gosto de dividir a paleta em duas. Na verdade, acabam sendo de duas formas, né? Já te respondo, Samara. Mas vai. Que a Samara tá respondendo. Tá perguntando, gente, Isso é melhor como segura essa paleta? Os pincéis são os pincéis que você já vinha usando, né? Então toda vez que ele lava, ele volta para a paleta. Essa paleta, o Lícios não comprou, ele resgatou do lixo, estava jogada lá no fundão, vocês podem acreditar. Acredite se quiser, mas estava no gramado do estacionamento. E eu passava, aí eu falei, bom, alguém perdeu, vai resgatar aqui, né? Aí 2 semanas depois ainda estava lá. Falei, não, agora, depois de chuva, sol, falei, agora vou pegar isso daqui e vou restaurar. E aí acabei você restaurando. colou, né? Porque porque ela estava abrindo, né, um compensado, aí na lateral estava abrindo as folhas dela. Oi, Diana. E aí acabei fazendo trabalho de restauração, colei, né, deixei fechado com aqueles grampos de desenho. grampos, bom, enfim, resumindo a história, virou minha paleta. Ela é feita para segurar, né? Mas é óbvio que devido ao peso dela, acho meio inviável ficar várias horas com ela em pé e... A não ser que você queira uma tendinite, né? Então eu adaptei para mesa. Engraçado porque ontem mesmo a gente estava conversando em alguma situação, não lembro exatamente, eu e a Marta, que nós vimos a paleta de uma pintora, a Lee Price.
em que ela utiliza uma paleta de vidro, né? E eu já usei muito o vidro, eu acho ele super prático quando você tem um vidro grande. E o objetivo para você... Só pra dar oi também. Eu quero aparecer, que eu tô hoje com a minha roupa de ateliê, né? Gente, eu sempre venho pintar nessa roupa, é muito engraçado. Eu tô com roupa de ateliê, com cara de ateliê, tudo de ateliê. Mas enfim, a Lee Price a gente estava observando, inclusive com a Mari. Vocês podem seguir essa artista no Instagram. É muito interessante o trabalho dela. Isso. E observei que a paleta dela era uma coisa que eu fazia antigamente, que era uma folha de vidro desse tamanho, assim. E aí ela coloca embaixo da paleta alguma coisa que deu a cor próxima à cor da imprimação que ela vai utilizar. Isso. Tipo isso. Eu vou passar a usar, sabia? Eu acho super prático. E esse tamaninho é super bom, né? Era o topo de um móvelzinho nosso, só que ele deu uma lascada. Inclusive aqui, com essa cor vai ser ótimo. Com essa cor vai ser muito bom. Isso, vou ficar com inveja. Mas enfim... e aí ela deixa embaixo do vidro, né, a cor próxima da cor da imprimação. No caso era quase a cor do vidro, do próprio vidro mesmo. Assim, e vocês podem, inclusive, pensar nisso de acordo com o trabalho que vocês estão fazendo. Isso. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo um trabalho que vocês fundo querem laranja. Ressaltar as cores frias, vocês podem até colocar um azul por baixo, né? Pra pensar... Ou então uma imprimação laranja, pega aquela cor e bota por baixo do vidro. Bota a cor da imprimação para ver como é que funciona a misturinha que você está fazendo sobre a imprimação, né? Em relação à imprimação. Isso. Mas olha só que curioso, a Lee Price ela tem um processo muito fotográfico, diria assim. Ela utiliza a fotografia como referência, assim como o nosso também. Mas o problema é que, quer dizer, não é um problema, mas na lógica dela, ela segue a referência super ao pé da letra, né? Então, ela segue a fotografia nos mínimos detalhes. Então, quando você tem uma paleta de vidro em que você tem uma cor próxima da imprimação que ela vai utilizar, na obtenção da cor, né, de forma mais fiel, faz todo sentido. E eu estava comentando com a Marta, eu gosto dessa paleta porque tem um fundo de madeira escuro, e o que assim facilita ver as cores mais claras, né? Então é um neutro um pouquinho mais escuro, mas por outro lado, às vezes você obtém uma cor e ela se torna uma cor que sai um pouco do controle quando jogo no trabalho. E eu gosto disso, porque eu observei que quando eu era iniciante, né? Isso serve uma dica para vocês. A gente vai trabalhar uma determinada área, né? Então vamos lá, Deixa eu só dar um oi aqui pro Kleber, que chegou também. Ei, Kleber, beleza? A Lidiane tá falando que tinha alguém no ateliê que usou esse método, botando um craft debaixo do vidro, que foi o que a Marta falou, porque a pessoa só tinha um vidro. E eu falei, para você ter a neutralidade da paleta, coloca o craft embaixo. Isso, e eu queria mostrar para vocês o trabalho da Lee Price. Vamos ver se dá para ver. Gente, foca. Não sei como é que faz, super gente. Tecnológico, hein? Compartilhamento de tela, hein? Eu não sei, não tá dando, não tá focando. Como é que faz, gente? Acho que não faz. Não faz. Consegui. É que a lente de cá. Chama Lee Price Studio. O Instagram dessa artista. Essa é uma das pinturas dela. Ela trabalha com base nas fotografias que ela mesma tira. E aqui é a marcação dela com fundo azul claro. É bem interessante. Depois vocês vão lá para ver. Ela trabalha com essa história da comida, do prazer e do excesso também. Tem a ver com a poética dela. E são trabalhos que têm como base o fotográfico, bem fotográfico mesmo. Então, ela segue mesmo a referência. Sigam lá a amiguinha, porque é bem legal para vocês entenderem a poética dela e como ela desenvolve os fundos, e ela vai mostrando os trabalhos pelo meio do caminho. Tem um que eu gosto muito, que ela mistura
a figura com fundo. Olha, ele está aqui em processo. Então ela coloca no vestido da moça a mesma estampa que ela coloca no fundo. É bacana. Pronto. O que você estava falando sobre o fundo, Ulisses, desse seu trabalho? Vamos mostrar esse trabalho? Não, eu estava falando que eu gosto dessa paleta porque ela dá quando obtém uma determinada cor, ela foge do controle, não é exatamente o tom que eu estava pensando. E o que eu estava falando é que eu reparei que quando era pintor iniciante, e que deve acontecer isso com vocês, não que vocês sejam iniciantes, mas é uma forma de pensar, de processo da cor, é que quando você tem uma determinada área, você quer chegar exatamente à cor daquela área, e aí eu observei que você atropela outras possibilidades, né? Por que eu quero falar isso? Que você tem que ter um olhar direcionado com muita atenção à cor que você está obtendo na paleta. E se você traz para cá e não é exatamente a cor, né, na primeira pincelada, você tem que respeitar, quer dizer, é interessante você respeitar aquilo e ter atenção e tentar meio que mapear a pintura e memorizar a pintura, porque aquela cor que fugiu do controle, além de ser interessante naquela área, pode ser interessante em outra área também. Então, assim, eu reparei que muitas vezes é mais interessante você, ao invés de ficar insistindo numa determinada região da pintura, quando você lança a cor, você pensa, não é bem a cor que está aqui, mas é aquela que serve para cá. Aí você vai para outra área. Isso eu acho que acaba enriquecendo o processo, é mais orgânico, né? Assim, quando você não tem aquele controle, tipo, coloquei, não é a cor que eu queria, aí passa o pano, aí vai lá conseguir a cor exatamente daquele espaço. E eu acho uma pena, porque aquela vibração é tão interessante para você colocar em outra área e acaba atropelando isso. E quando você vai fazendo a pintura por áreas muito segmentadas, como faz a Ellie Price, né? Ela vai tantinho por tantinho construindo. Que vocês virem no Instagram dela, ela mostra a paleta, como ela monta a paleta e como ela constrói a pintura, que é por áreas, assim. E aquilo que a gente fala, quer dizer, quem está começando a pintura, né, se vocês lembram das nossas aulas, assim, eu logo falo, olha, não é bem por aí. Mas você vê pintores experientes, né? O caso do Freud. Muito treinado. Muito treinado, tudo aí vai construindo por área. Eu particularmente não aconselho e não gosto desse processo, porque é o que eu falo, é um excesso de controle e a pintura ela fica um pouco rígida, um pouco dura. Mas para ela que faz essa referência tão direta ao fotográfico... Acaba funcionando. Acaba funcionando, é um processo possível. Mas, de fato, fica duro, assim, para quem quer uma pincelada mais fluida, para quem quer trabalhar com várias camadas e percebe nisso uma característica da pintura, né, que é muito importante manter como linguagem, aí a pessoa vai para o outro caminho. E tem um lance, né, Alice, que a gente sempre fala para vocês começarem do todo para as partes. Isso é muito importante. Principalmente quando vocês estão começando a pintar. E pra gente isso é fundamental, porque você estrutura o seu pensamento em relação à cor. Deixa eu ver se... O pessoal vai perguntar, o que é isso? Então vamos lá. Tá, eu tinha preparado aqui o meu médio, né? A gente chama carinhosamente de molho. E já estava na proporção, botei um pouco mais solvente do que o óleo de linhaça polimerizado, mas faltou o secante. O secante a gente gosta muito de usar um óleo alquídico que chama Liquin. Isso. Acho que a gente falou na outra vez. Não é secante, né? Ele é um médium também, mas misturado com óleo de linhaça, que é compatível. Mostra aí. Ele acelera a... Isso aí. Mensuramento. Ele acelera a secagem, né? Gente, só dá uma resposta aí, que a última pessoa que escreveu foi a Lidiane, eu quero saber assim. Samara falaram assim.
Sim, tá tudo certo. Da outra vez a gente notou que a nossa transmissão caiu por volta de 11h20. E eu notei que isso aconteceu na sexta-feira, quando a gente fez um atendimento aos estudantes pelo Jitsi. Ontem eu estava fazendo atendimento do grupo de pesquisa, aconteceu no mesmo horário. Então, esse pincel é meu, se ele tem esse negocinho. Gente, olha só, a gente separa assim, muito, quer ver? Ele morreu. Ele morreu? Você matou meu pincel? Provavelmente numa aula transmitida ao vivo. Depois eu esqueci de limpar ele, tem que deixar. Não, vou tentar. Sim. Porque a gente faz assim aqui, gente. Pincel é tipo individual, sabe? Principalmente esses que são pequenininhos. Então, o que que eu faço? Eu identifico o meu pincel no cabinho, coloco uma fita azul neles e aí fala, não pegue. E aí isso quer dizer, não pegue Lícios porque é da Marta. Mas mesmo assim ele pega e às vezes estraga o meu pincel porque esqueceu de lavar. Mas isso é porque você está aqui, provavelmente foi alguma demonstração que a gente fazia dali, eu trouxe o pincel e ficou e pronto. A Samara falou que também faz isso, não é? E a Diana perguntou se, eu não sei se fala Diana ou Dayana, tá? Então eu vou chamar de Diana por enquanto você não me corrige. Perguntou se liquim secante de cobalto tem resultados parecidos. Tem sim. O secante de cobalto é o material usual, mas o liquim a gente percebe que ele tem um resultado ainda melhor e a gente pode usar ele em um excesso maior do que o secante de cobalto, que a gente não pode usar muito. Secante de cobalto, todo mundo fala, usa pouquinho, usa pouquinho. De fato, tem que usar pouco. Se a gente for pensar em uma tampinha de óleo para 2 de solvente, podemos pensar em 20 gotinhas de secante de cobalto. Já o liquim, como ele é um médium alquídico, né? Ele é um óleo secativo, ele funciona como se fosse um óleo de linhaça que tem a sua oxidação acelerada. Então a gente não tem limite para o liquim, por isso a gente acaba usando e ele acaba secando um pouco mais rápido, fazendo a tinta secar um pouco mais rápido. Fora o fato do que o cobalto. Fora o fato que os restauradores super recomendam o material alquídico, porque em exames feitos, né, em testes feitos, é um material com uma grande longevidade, né? A Lidiane está falando assim, em relação aos pincéis, parece que no fim das contas não há tantas diferenças entre os artistas profissionais e os estudantes. Gente, de fato, pincel é uma coisa bem pessoal e o que a gente tenta é ter muitos tipos de pincel. Né? A gente tem dos pincéis mais baratinhos a alguns pincéis que são importados e caros, como esse estojo aqui que a gente gosta muito. Esse estojinho aqui. Daqui a pouco ele pega. Isso. Esse é para acrílica e para óleo. E ele é um pincel de uma loja chamada Casdart, que é de Londres. Então é um fabricante de lá que a gente gosta muito desse tipo de pincel. Porque ele é longo, ele dura muito, enfim. Então a gente, quando pode, quando tem algum amigo bacana, a gente pede para trazer pra gente. Mas é um pincel que dura pra caramba. Olha só a marca dele. Não é muito caro, se a gente for comparar. E os nacionais a gente usa também. Então, de fato, pincel é algo que você vai se adaptando e você não pode parar num só. Você precisa testar várias marcas que você vai achando qual é o que é mais compatível com a sua pintura. Porque há pinturas que precisam de um pincel mais duro, né? Há pinturas que precisam de pincéis mais macios, outras mais firmes, outros precisam de pincel redondo, outras chatas. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma questão aqui, que recentemente eu voltei a usar
aqueles pincéis mais duros e amarelinhos. Azar, vou começar, vocês não vão ver. Não, é rapidinho. Essa parte de baixo, deixa eu tentar aproximar mais. Vamos descer. A parte de baixo desse trabalho, eu estava fazendo com um pincel super durinho. É o tripé, gente. Pronto. Fiz toda essa parte com pincel super duro, porque o pincel molinho, ele não dava essa textura que eu queria, sabe? Agora, essa área aqui, que é um homenzinho cavando, de fato, aí eu usei um pincel mais macio. Então, para livrar um pouco também essa coroa daquele excesso de velatura que eu fiz, eu voltei a mexer na parte de baixo. A gente já tinha desligado aqui, né? Foi semana passada. E eu, olha, tirei um pouco do excesso também com pincel mais macio, né? Porque eu não podia afetar tanto a área. Mas foi semana passada a última vez que eu mexi. Foi na terça passada. E não consegui continuar como eu gostaria. A semana foi muito lotada de outros afazeres. A gente teve que aprender um programa aí de editoração de vídeo para fazer um vídeo, enfim. Que breve será divulgado. Então vamos para cá. Conta um pouquinho da história desse trabalho, Liz. Olha lá a referência dele. O que você vai fazer agora? Não sei, tô um pouco perdido. Tá perdido? Tô brincando. Eu vou trabalhar um pouco essa região. Então deixa eu que eu subir vi que aqui. tem algumas questões relativas à carnação do rosto que eu posso melhorar aqui. E aproveitar e puxar umas luzes para cá e de repente se eu defino um pouco mais essa área e venho um pouco para cá também. Ah, da tatuagem. Da tatuagem que ainda tá meio... tá em processo, né? Quer dizer, bem em processo ainda de construção. Mas esse quadro, ele veio de um ensaio fotográfico com uma amiga nossa, a Chu Tolkien, que é fotógrafa, uma grande fotógrafa, por sinal, e trabalhei, entre outras coisas, com show de rock. E, enfim, aí ela esteve aqui em casa e posou para mim e para Marta, né? Para Marta deu o resultado, né? Deu num dos quadros da série das Ofélias, né? Que hoje é acervo lá dos Correios. Isso. E no Centro Cultural dos Correios do Rio. Tem tempo isso, né? Assim, mas... Foi em 2008 que ela posou. Não. 2018, desculpa. E estou desde lá, né, com a ideia de fazer esse ensaio, essa pintura, né, baseada nessas fotos. E só agora eu tive possibilidade, tive tempo. E ele vai fazer um par com uma outra pintura, que eu vou realizar também nessas gavetas de Mapoteca, que é com uma outra amiga nossa, a Bia, e que está numa pose semelhante. Engraçado que as duas posaram em situações diferentes, mas por coincidência as duas estavam de preto. E o ensaio da Bia também é sobre esse tecido, com esse padrão? Igualzinho, já está pronto o estudo. E é uma imagem que eu escolhi porque ela tem uma questão muito interessante, que é que na verdade elas estão deitadas, né? E pela posição você não tem exatamente o entendimento se ela está em pé ou está deitada. O que denuncia mais isso é a posição do cabelo. Ou seja, se ela tivesse com o cabelo preso, seria mais difícil identificar isso. Ela poderia estar simplesmente encostada numa parede. Mas não é só o cabelo, mas também todo o corpo, a gente percebe que ele está sentado contra o que seria a parede, que na verdade é o chão. E o que eu gosto é porque a gente estuda, né? Eu e a Márcia estudamos a figura feminina, e a Chu, ela ficou com um olhar muito profundo nessa foto, olhando diretamente, né, para o espectador.
e com um olhar de enfrentamento, né? Assim, é um olhar com convicção e ela é uma pessoa com muita convicção. Então, assim, entre outras coisas, eu acho que simboliza também o empoderamento feminino, que eu acho importante trazer. E fora o fato que corporalmente... Deixa eu botar aqui bem pertinho. Acabei de chutar o tripé, desculpa. E fora o fato que corporalmente ela traz é contemporâneo, né? Quer dizer, ela é uma pessoa que pinta o cabelo, usa Muitos piercing, piercings, tem tatuagem. espaçador na orelha também, com brinco mais largo, tatuagem. Ou seja, né? Quer dizer, é uma pessoa que está sempre antenada Na moda contemporânea. Nas possibilidades do corpo hoje, né? E ela também tem uma coisa muito interessante, porque ela faz aquelas atividades circenses de tecido, como é que chama? Tecido. Não, mas tem aquela, que não é uma argola, que é um círculo de metal. Quem souber, escreve aí pra gente. É. E nessa hora é engraçado, porque eu ia começar a pintar, mas a Marta me expulsou Desculpa. pra botar o tripé e mostrar a pintura. Eu queria né? mostrar um pouquinho. Eu queria mostrar como é que você está fazendo esse planejamento, que também é uma coisa muito louca. Então, aí outra observação. Até hoje, eu estava usando como referência a fotografia. Né? Quer dizer, estou utilizando a fotografia como referência. Mas eu gosto de, num certo momento, também observar, assim, como possibilidades, alguns objetos que eu utilizei no ensaio fotográfico. Então tá aqui, esse ensaio fotográfico, e esse foi o próprio tecido. E aí, para pegar um pouco mais a vibração da cor e também detalhes, que num certo momento fica prejudicado na imagem fotográfica... A imagem fotográfica não diz tanto. Não. Porque ela não tem uma definição. Isso. Eu gosto de intercalar com a observação do objeto. Né? Coloca o objeto do lado. Isso, com o próprio objeto, que aí eu posso observar algumas particularidades. Então, assim, o meu processo, ele utiliza a fotografia como referência, mas tem um momento que eu deixo para lá. Eu vou trabalhando, observando até mesmo objeto real, e às vezes eu vou criando para dar um sentido na própria pintura. Não vejo sentido copiar a fotografia, né? O pessoal está falando aqui, a Diana está falando, trabalho lindo, o fundo do tecido está espetacular. Obrigado. Eu também fico meio boba assim com esses fundos que o Ulisses faz, porque as passagens, elas são muito sutis e você só percebe a coisa quando você se afasta e entende o todo. Então, eu acho isso muito interessante assim, de fazer e de construir. Mas eu acho muito difícil. Isso eu acho muito legal, essa questão com a distância você integra. Olha como que aqui parece mesmo pintura, né? E quando a gente se distancia, a gente não percebe mais as pinceladas tão óbvias. E vocês podem ver ainda a marcação, né, do pintor, que subjaz a essa camada que ele está construindo. Mas de longe já funciona. E o fundo que ele usou é um fundo neutro. Ele tem essa corzinha aqui, ó, que está por baixo ainda com a marcação aparente. Vocês estão vendo? É um cinza neutro. Foi próximo a esse daqui. Próximo, a essa cor aqui. Um pouquinho mais escuro, né, Alice? Não, na verdade foi um pouquinho mais claro. Tem certeza? Sim, porque aqui eu passei praticamente só o óleo de linhaça e ele escureceu. Deu profundidade. Entendi. Bacana. Foi esse, mas é o outro fundo que eu gostei. Enfim, eu expulsei o Ulisses, mas era para vocês entenderem os detalhes. Eu acho que daqui a pouco cai na internet, eu não pinto de novo. Não, vai pintar sim. É porque é importante olhar os detalhes durante a construção, né? Ver que existe uma imprecisão e que essa imprecisão é que no fundo vai dar mais naturalidade a essa pintura, porque como são muitas camadas,
você vai acertando aos poucos e vai tornando a forma mais precisa, que é um jeito de construir muito diferente dessa pintora que nós apresentamos a vocês hoje, que é a Lee Price. Ela já constrói de um jeito muito preciso, seguindo à risca a referência fotográfica. E eu gosto de trabalhar com essa questão mais plástica da pintura e jogar para o espectador completar a pintura, né? O que significa isso, né? O olhar do espectador é que acaba fazendo a fusão dos elementos plásticos da pintura e acaba completando, né? E isso é uma forma de você interagir com a pintura, né? Se você apresenta já tudo pronto, existe o risco do espectador olhar, ok, beleza, e partir para outra, né? Se não tem uma interação mais profunda naquele momento. A linguagem da pintura, ela meio que desaparece, né? E você fica mais com a ilusão daquilo que você está vendo, que é o tchan da pintura também, né? Mas ficar entre esses dois sentidos da pintura eu acho interessante. Uhum. Eu não sei porque vocês poderiam colocar o Instagram da artista apresentada aqui no chat. O lance, gente, é que é bem difícil manusear isso tudo pra gente. E eu não consigo entrar no chat agora. Mas o nome dela é Lee Price. Eu vou escrever para vocês e vou botar aqui. Lee Price. Lícius, vai fazendo aí o que você precisa fazer. Vou colocar aqui e você começa a pintar. Não sei. Daqui a pouco eu venho aqui ajeitar melhor. Deixa eu botar no outro lado. Qual lado vai ser melhor para você trabalhar? Como vê, pessoal, aquele momento super profissional. Fazendo os acertos. Só uma observação, eu estou observando que pela imagem está puxando sutilmente, de forma um pouco mais saturada, os violetas. Não é tanto assim não, tá? Mas, de fato, isso acaba denunciando uma questão, como estava falando da construção da palheta, que acabei não comentando, mas... Essa pessoa que está aqui... O violeta... O quê? Eu uso o violeta, eu acabo utilizando o violeta como uma das tonalidades mais escuras antes de entrar com o preto. Alguém passou. Obrigada, Jana. Você foi mais rápida do que eu. Próxima vez alguém aí do chat ajuda. Quem é essa pessoa que está perguntando? Amer Jacon. É assim? Queria saber quem é. Que veio só com o nick. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Tá, mas como eu estava explicando a palheta, eu gosto de dividir ela de duas formas. Primeiro, na divisão tradicional, né, dos mais claros para os mais escuros, o que significa quase que, em sua totalidade, os mais quentes até os mais frios, né? Já que os pigmentos mais frios eles costumam ser mais escuros, como o azul, o violeta, o verde, isso quando não tem o branco, né, obviamente, misturado. E outra questão é uma divisão dos pigmentos mais opacos de um lado e mais transparentes do outro, ou semi-transparentes, né? E isso facilita muito na lógica, inclusive nos brancos também, né? Então o dióxido de titânio está aqui, que ele é mais opaco, e o óxido de zinco está aqui, que ele é mais translúcido. Essa que é a questão. Aí nessa hora eu vejo a Marta super sorridente, ela falou assim, nossa, estou feliz, está falando certo para os estudantes.
É que a gente bate tanto nessa tecla, né? A diferença entre opaco, translúcido e transparente. Que são coisas distintas mesmo, Isso. características distintas em relação aos pigmentos. Bom, aí o que que acontece? O que eu estou observando agora, né? Com relação à referência, eu vejo que aqui ficou uma mancha mais escura e ficou muito blocada, né? Tá meio dura. Então agora eu vou tentar quebrar ela e fazer uma passagem mais suave. O que significa então que eu vou misturar algum pigmento com óxido de zinco, que o óxido de zinco é mais translúcido. É o branco de zinco, gente. Isso. Eu não sei, talvez, será que é melhor Não, pegar tá daqui muito do bom lado? aqui, tá? Tá bacana. Pra vocês tá bom? Porque pelo que eu tô vendo aqui na minha telinha, tá funcionando. Tá pegando toda bagunça. Ah, não preparou a paleta direita, né, O que que Alice? faltou? Faltou um pigmento aqui. O óxido de ferro. Ah, esse óxido de ferro é o PR-116. Ele é muito bom. Ele é o vermelho óxido que vocês usam, né? Comumente da Corfix. Só que ele é transparente. Estão vendo o quadradinho aqui, ó, gente? Olha esse quadradinho aqui, ó. Ele está totalmente vazio. Isso significa que é um pigmento transparente, né? E aqui vem Eu vou o começar, tá nome perdendo. do pigmento. Ai, vamos. Então, aí eu vou começar. Eu misturei só esse pigmento com o branco, que dá um certo laranja neutro. É Ele um é um, rosado, né? Um ele é um rosado, mas ele é neutro. tão quente, né? Ele vai pro laranja. E aí eu vou começar a entrar aqui por cima de toda essa carnação que está mais fria e puxando para azul, então ele neutraliza bem, fica bem legal. Como é que tá? Tá bom. Como eu falo, tem que ter na mão um segundo pincel, também chamado pano, É o paninho. porque o pano ele controla a, O que você tem no pincel, a quantidade, né? Então assim, eu coloquei aqui uma quantidade, eu vi que está em excesso, mas eu limpei o pincel para exatamente agora controlar e fazer Você vai uma arrastando. distribuição dele, isso. E eu vou levar também um pouquinho para essas partes que estão com as luzes mais puxadas, porque é bom queimar um pouquinho esse branco, porque senão ele fica gritando muito. E vamos ver no que acontece. Outra coisa legal é o seguinte, observar que cada camada você não aplica de forma uniforme não, que isso fica meio, obviamente que dentro dessa questão mais naturalista, né? Fica meio óbvio. É legal fazer uma distribuição, controlar, às vezes, a mesma tonalidade, aplicar de forma mais, uma camada um pouco mais espessa, significa mais pigmento numa área e em outra de forma mais rala. Isso vai unindo as partes e vai facilitando que a gente tenha uma temperatura, né, Isso. diferente daquela que tinha. Já mudou bastante. Tava bem mais violeta. Aí o que acontece? Eu vou olhando, obviamente, o tempo todo ao redor. Se eu deixar só blocado aqui, vai ficar muito estranho. Então já trouxe para cá e eu vou controlando. É claro que tratando-se Tá de... ficando bom quando você coloca na sombra também. Sim, aí eu vou sempre observando e vendo, Olha por cima do violeta como é que tá funcionando bem. como é que funciona. E aí essa camada, gente, já é translúcida, porque é aquele pigmento vermelho, né, vermelho terroso, totalmente transparente, junto com o óxido de zinco, que é translúcido. Então isso forma uma camada translúcida também. Então eu sei que eu tô com uma carnação puxando muito pro violeta, que é legal, que é uma tonalidade bem fria.
E agora estou buscando esquentar um pouquinho. Agora, esse pigmento eu acho ele um pouco traiçoeiro, porque ele é muito forte. Então tem que ser com parcimônia. E existe uma questão muito sutil da tinta a óleo, que é o seguinte: quando você está nessa etapa, você aplica e deixa ela um tempinho, deixa atuando. Em uns 30 segundos a 1 minuto, você vai ver que o local em que aplicou muda um pouquinho de cor. É porque o solvente evaporou, né, também. Evapora e ela meio que vai entranhando naquilo que já existe. Mas nada parecido Não, nada com, parecido com uma tinta acrílica, por com exemplo, que a água acrílica, evapora ou e muda então, totalmente, né? ou então com as têmperas, né? Isso. Tá ficando legal. Eu Assim. tô buscando resgatar agora um pouquinho do violeta, que frio é bacana também. Sabe qual que você podia usar? Aquele italiano. Já tá aqui? Você pegou ele? Eu acho que sim, que é esse daqui, vermelho. Esse Isso. vermelho. Que é um óxido também. Uhum. Se eu não me engano. Acabei de pegar ele, misturar um pouco e vamos ver como é que vai. Puxou o suco pro vermelho. Mas é bom criar umas áreas mais saturadas e outras menos saturadas. Isso. Deixa eu só mostrar para eles. Ah. Esse aqui, olha, é um pigmento que nós compramos, que é o Brown 7, que é o sombra natural, só que calcinado. Então ele fica avermelhado, porque ele é tratado, ele é queimado. Então ele fica avermelhado. Ele não é um óxido, como o Red 101, que é esse transparente que você colocou aí, que a gente tem a versão dele opaca nas nossas tintas nacionais, que é chamado também de vermelho da Índia, né? Vermelho indiano. Então já tô aplicando, tá esquentando. Tenta Mais fazer uma a coisa carnação. drástica. Acabei de fazer na orelha, por exemplo. Tava conversando, não prestou atenção. Desculpa. Tô brincando. É que pela imagem também não dá pra captar direito. Mas eu puxei um pouco mais vermelho aqui. Tá mas certo. é muito sutil. Você fala de mais coisa drástica. Tenta aí trabalhar essa tatuagem pra gente ver. Ah, bom, mas aí vou chegar lá. Tô aqui puxando o raciocínio, relembrando as questões. Nessa hora alguém deve pensar: ah, meu Deus do céu, tá colocando o dedo na tinta. Tá bom, vou lá com o paninho. Não é muito bom também não essa questão entrar com. Agora eu tô entrando com um pouco mais com os vermelhos aqui. Vou ver que bicho dá. Legal. Tá um paninho novo. Aí eu vou trazer um pouco mais do molho pra cá. Eu vou arrastar um pouquinho isso que eu coloquei aqui. E aí acontece aquele fenômeno que eu falei da última vez. O solvente vai evaporando, vai ficando só o óleo. Então, aí quando eu voltar pra cá vai dar pra arrastar um pouco, de forma um pouco mais diferente isso. Esquentou bastante. Isso. Tá bem interessante. Já melhorou a tridimensionalidade desse rosto aí. Por quê? Porque como vocês se lembram, as tonalidades quentes aproximam os planos, né? Então se está toda a composição mais fria, até a carnação dela na sombra, né, com os violetas, quando você vai para as luzes e esquenta, automaticamente vem um pouco para frente. E os miquinhos chegaram. Gente, tem uma família de micos que passa aqui na frente. É muito engraçado essa hora, eles ficam guinchando lá fora. Tá ficando interessante. E aí vou tentar uma coisa, porque pela referência, existem umas luzes um pouco mais estouradas, e é o que eu quero.
Existem umas luzes mais estouradas no rosto, na parte da testa, que tá meio difícil de controlar isso. E é o valor mais alto. E na referência não ficou tão bonito, né? Ah lá, a referência, como é que as luzes estouradas elas aparecem. E aí na pintura talvez tenha que reinterpretar isso de uma forma mais suave, né, Liz? Uhum. As sombras também, as sombras estão muito sólidas ali na referência. Poderia usar exatamente aqueles tons, mas aí ia cair nessa questão de ficar bem fotográfico, que não é muito, né, a sua praia, né, Liz? Não. O pessoal nessa hora fala, como assim não é? É que existe uma grande diferença, você seguir super ao pé da letra a referência fotográfica, né? E aí querer mimetizar exatamente a informação da fotografia, do que você meio trabalhar algumas questões e mais plásticas, e mesmo que seja figurativo naturalista, você É uma pesquisa também, né, que a gente se baseia em pintores do século XIX, né, na forma de construção dessa pintura em camadas. A gente gosta é, dessa pesquisa mesmo, assim, da pintura. Então, acho que faz parte mesmo de manter essa pesquisa. Pra gente é bem importante. eu o tempo todo isso. Eu coloco um pouquinho, se passou um pouco do ponto, volta, raspa, tira. É, mas tá ficando bem legal essa parte aí. Deixa eu só mostrar bem pertinho pro pessoal ver. Aí tenta clarear outras áreas. Daí tem uma parte da sombra que eu quero deixar um pouco mais desenhado. Oi, Amer. Eu nem sei como pronuncia esse nick. Ela falou assim: feliz de ter achado vocês por aqui. Olá. Então você não nos conhece, né? Você é uma visitante do Twitch. É porque nós somos professores da UFRJ, Ou então ela do curso de conhece pintura. e aí achou a gente, não sei. Não sei. Diz aí pra gente, se você simplesmente estava passeando pelo Twitch e viu o nosso canal. Aqui estou esquentando um pouquinho também as luzes. Dá para perceber pela imagem? Dá, tá bom. Legal. Tá ficando bem legal. E agora tá na hora de ir para essa área daqui. Essa área daqui que tá me Sim. incomodando, tá um pouco, mas você não tá pegando na imagem. Isso. Tá. Essa área daqui que tá me incomodando. O Kleber falando que o aparelho do circo é lira, é isso mesmo. Meu Deus, como é que eu fui esquecer? É isso mesmo, é lira. O nome daquele arco, né? Daquele círculo. E a Chu, ela trabalha com isso. Aliás, eu vou passar para vocês também o Instagram dela, vocês vão curtir. O Instagram dela é super legal, ela faz ensaios incríveis, fotográficos. Deixa eu escrever no papel para botar aqui. Na base do papel. Ah, gente, eu sou do século passado. Bora puxar um pouquinho mais as luzes aqui do nariz, que é um ponto sempre, geralmente puxa mais as luzes mesmo, né? Naturalmente puxa as luzes por ser um pouquinho mais, em termos de pele, né? Um pouquinho mais, a pele mais oleosa, acaba refletindo mais as luzes, fora o fato de ser uma ponta. Nessa hora a Marta está escrevendo no papel, então se alguém estiver escrevendo alguma coisa, espera um pouquinho ela chegar, porque eu tô
concentrado aqui, ó. Métodos analógicos, gente, dá licença. Aliás, aqui é tudo analógico, né? Pintura analógica. Esse é o Insta dela, Alessandra Underline Talk. Eu botei Insta da Chu, porque a gente chama ela de Chu. Mas o nome dela é Alessandra. Procurem ela lá. É bem interessante. Ela trabalha com pessoas bem conhecidas do mundo do rock. Mas aí, como tava falando, eu acho esse olhar de enfrentamento dela muito legal nessa foto. E exatamente porque ela é um pouquinho. Ela tem um jeito mignon, né? É bem mignonzinha. E como a Marta falou, ela sendo fotógrafa, né, do rock, geralmente nesse meio os fotógrafos são homens, então existe uma disputa muito grande ali, né? Todo o bastidor do rock é muito masculino. E ela sendo pequenininha, minhonzinha, ela vai, vai para cima, enfrenta ali e, né, assim, disputar o espaço e é fantástico, assim, o resultado. Agora ouve só essa pessoa, Vamos lá. que é esse Amer Jacom. Sou formada em artes visuais na UFRN, lá de Natal. E Opa! vocês na sorte mesmo, estou começando por aqui agora. A gente também, tá? Já estou feliz por essa aula, prazer conhecer vocês. Depois vou no Instagram conhecer melhor vocês. Ah, vá sim! Marta Legal. com th.werneck, que é o meu, e do Lícius é Lícius Bossolan, tudo junto. É para você achar a gente lá no Instagram e também tem o nosso site, né, com o nosso trabalho, que é www.anomia.art. Esse é Isso. bem fácil. Que legal, gente, E que no bacana. YouTube, no YouTube estamos começando a construir o canal do curso de pintura, né, da Escola de Belas Artes do FRJ. Em breve terá mais material, inclusive essas aulas transmitidas pelo Twitch eu vou colocar lá. Vai ser uma das tarefas da semana. E você gosta de pintura? Conta aí pra gente um pouco, assim, qual a linguagem que você opera mais? Se gosta mais de objeto, de pintura? É, porque realmente é difícil, né, encontrar uma live assim aqui no Twitch, porque geralmente as pessoas fazem as lives sozinhas, né, e a pintura digital, né? Uhum. A maioria que eu encontrei foram pinturas digitais e às vezes com duas câmeras, né? Uma olhando para si e a outra para a pintura. E aqui a gente resolveu fazer em dupla, porque eu e o Ulisses, a gente é professor de lá e nós somos casados, então a gente não está rompendo a quarentena. A gente está em casa no nosso ateliê de casa, né? E pode dar um suporte para os nossos estudantes que estão sem aula, a gente não se encontra mais. Alguns estão acompanhando aí. É, todo mundo que está na live aqui junto é estudante lá do curso de pintura da UFRJ. Que estão cheios de saudades, doidos para voltar. Todo mundo com saudade, gente, mas olha, a gente não tem muita esperança de voltar tão Isso. cedo. Olha, aquilo que eu falei, né? Botei aqui um valor super alto, né? Ao invés de entrar em desespero, o que faz, né? Vai lá, tira o excesso do pincel, tá. Depois volta, vai lá e dá uns acertos. É legal, Beleza. porque isso aí está funcionando como uma luz rebatida, né? Isso, que tem em toda a composição, né? Assim, em toda a referência tem essa luz. Quando fotografamos, né, tinham principalmente duas origens luminosas. Uma que era de cima para Para baixo. baixo, que era uma luz mais quente. Isso em termos de composição, porque ela estava deitada, né? Mas enfim, daqui que viria mais nessa direção, que projeta essa sombra daqui. Que a gente tem um spot mais quente, Isso. amarelado, Ela né? era mais quente e uma mais fria, que deu um resultado super legal, que acabou ficando de baixo para cima vindo nessa direção. Então por isso que a gente tem essa luminosidade um pouco mais fria, né? Puxando para o azul e para o violeta, que eu vou tentar cada vez mais detalhar e equalizar essa questão. É, mas fica bom mesmo isso, hein?
Então, A aí Samara tá falando que tá com saudade mesmo. Gente, a gente tá com muita saudade, é muito esquisito isso, de quarentena. é muito estranho. Então, como resultado, eu tô achando bem interessante. O que você tá achando, Marta? Tá bem? Não, tô achando que tá Tô ótimo, já melhorou aprovado? bastante. Vai passar em A pintura tia me 1. dá 10? E isso. Aí agora olhando para cá, o que que eu sinto vontade, né? Comecei a observar áreas que eu posso contrastar um pouco mais em termos de luminosidade. Como puxei muito para as tonalidades mais quentes, para os laranjas, automaticamente começa a pensar novamente nos violetas, porque tem a parte azulada, né, que acaba neutralizando esse laranja. E como estava falando, na minha paleta tem dois pigmentos, três na verdade, que trazem a lógica para escurecer a minha pintura, né? A gente sempre pensa logo no preto, mas antes do preto, é aquilo que eu falo, né? Sempre que não outros pigmentos para você escurecer uma determinada tonalidade. Então eu uso muito o Raw Amber, né? Que é o sombra natural. Que é o Brown 7, E né? Que a gente isso, sempre que fala. é o importado, lembrando que o nacional ele puxa muito pro verde, é mais claro. Eu uso também, gosto, mas não com essa finalidade. E o outro é o Dioxazine Purple. Purple, que é Ai, um gente, é violeta. muito lindo. Deixa eu mostrar aqui. Isso, é um violeta, ele é quase que preto. Bota aí, bota ele no paninho pra galera Não, entender. olha só isso daqui. Você Olha, olhando e comparando com preto, você acha que é a mesma coisa, né? esse é Dioxazine Purple. E aí vocês podem ver Isso. porque ele tá misturado um pouquinho do branco do lado. Isso, aqui que tá um pouco com branco. Mas E ele aqui do parece lado do um preto. preto mesmo. Isso é muito legal, porque você começa a ampliar as possibilidades de tonalidades mais escuras. Então vou só tirar o excesso aqui e mostrar no plano que a Marta falou aqui. Tá doido? Então, Olha olha como é que só ele como fica muito, muito escuro mesmo. olha como ele puxa pro violeta. Então eu penso muito nessa cor aqui, e como eu gosto de tonalidades mais frias, né? Para escurecer também, né? Então eu vou pegar ele aqui puro, vou trazer um pouquinho do molho, tá? Aí sempre evitando tocar no fundo, porque senão acontece isso que está acontecendo ali, de começa a sujar. Sujar o molho Mas se não é você legal. mergulhar e puxar, ele deixa muito pouco resíduo, quase nenhum. Alô, Né? pintores. Alô, pintores. Mas é aquele negócio, como estou falando enquanto estou pintando, aí eu começo a não prestar muita atenção no que estou fazendo. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Ah. Que essa pessoa, lá de Natal, é pintor. Opa! Fala que tem um estilo mais realista, com uma pegada experimental e gosta da sua abordagem. Opa, obrigado. Ah, então, você tem Instagram, ô Amer? Porque se você tiver um Instagram profissional, onde você trabalha, você mostra as suas pinturas, bem podia botar aqui pra gente conhecer. Isso. Aqui, A então. Samara vai passar em pintura 1. KKK, tá aqui, berro. Essa daí é bem típico da Samara, né? Aquela piadinha bem sarcástica, né? Tá Aham. bom, Samara, te pego lá fora, hein? Mas aí, então, o que acontece? Olha só, vou aplicar ele puro. Pode O mais pra cá. Dioxazine Purple? Isso. Ah, tá. E em cima de uma camada mais preta. E não dá muito. tá Mas difícil, ok, né? vamos lá. Tá. E aí o que acontece? Eu acho legal porque dá escurece, sim. mas ao mesmo tempo não fica aquela coisa morta, às vezes um pouco mais quente que o pigmento preto deixa, né? E ao mesmo tempo eu posso dar essa profundidade, porque sendo um pigmento mais frio, né, que é o violeta, que é o roxo, na verdade, né? Aquele negócio, né, a gente fala às vezes violeta, mas na verdade é mais pro roxo, que é aquele mais fechado. Isso aprofunda o Tem fato. essa definição só na sua cabeça, né? Não, Porque mas- é PV, é violet. O roxo é uma palavra brasileira e o Eu roxo sei, mas vem do o- italiano rosso, que é vermelho. Então, mas assim, é melhor a gente falar violeta sempre. tá certo, mas às vezes muita gente conhece o roxo como aquele mais fechadão, né? É verdade. E tudo bem. Posso cantar? Purple Ai, rain. meu Deus do
do céu. Não A Marta- aguento, gente. Toda vez que eu uso esse pigmento, tem que cantar. A Marta já foi cantora Tá escorrendo. profissional, faz parte, faz parte. Ah, deixa eu ver. Eu vou lá pegar meu celular só pra ver o Instagram. Tá, aí eu vou virando aqui. O Kleber, canta! Isso mesmo, Marta, paga o mico aí. E vai rolar meme, hein? Caraca, Vai. Tamo Vou ferrado. recortar só minha voz cantando e vou botar um áudio que eu sei. A Marta quase foi cantora de ópera, pra vocês saberem, tá? Se ela começar a levar a sério, vocês vão ficar de boca aberta. Vamos ver no Instagram do nosso Quase que amigo. foi cantora do Municipal do Rio de Janeiro. Aham. Passou. Eu escolhi a pintura. Achei! Vamos lá. Achei! Olha só! Ana, estou vendo as suas Legal. pinturas. Parei pra ver também. Muito bacana. Ah, eu vou mostrar pro pessoal. Olha, ele tem uma esposa linda. Deixa eu pegar uma que eu tenha gostado. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Essa ficou super interessante. Retrato de Luzia, olha sobre tela. Legal. Aí, gente. Que bacana. Engraçado usou os laranjas e o E os azul, azuis. né? E os neutros, com cor complementar bacana. Muito bom. Que é aquilo que a gente tava comentando. Muito interessante. Vai trabalhando o abstrato e o figurativo e tentando intercalar, né? Isso. Muito Bem bem. bacana. Estou te seguindo. Mas, assim, uma das coisas que eu costumo falar, né, que às vezes, quando você quer retomar uma determinada área, ou desenho de uma determinada área, você não precisa necessariamente redesenhar ou tornar a pintar aquele objeto. Então, no caso aqui, eu tenho o pescoço, né, e eu quero retomar um pouquinho a nitidez dessa região daqui. Ao invés de ficar preocupado em pegar novamente a cor da carnação e trazer o pincel para cá, eu vou trabalhar o fundo. Então você não precisa trabalhar necessariamente a figura para trazer o desenho. Você pode trabalhar o fundo e acertar aquela área. Cara, esse ficou... É muito sutil, mas enfim. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Gente, esse é muito, muito bom. Olha que bacana. Olha que bom esse. Bem legal, esse padrão todo com figurativo. Nossa, ficou muito bem integrado, né? O figurativo nesse padrão e com o tema que você escolheu também. Que bonito. Show. Isso. Eu vejo que posso puxar a sombra exatamente velando com roxo em duas regiões. Um pouco aqui e um pouco aqui. Tá em excesso, mas depois eu vou controlar. Então, a Jana falando que tá rindo, que tá adorando. Legal. Tá bom. A Samara dizendo, muito legal o Insta do Amer, é mesmo. Dizendo que eu falei desse lance do municipal, né? Que eu quase fui cantora lírica. Pois é, gente. A Samara dizendo. E tem uma pessoa aqui falando romance. Ih, gente, não consigo ler esse nick, não. Que saudade do ateliê, eu também. Mas eu queria saber quem é você que tá aí assistindo a gente. Eu botou uma carinha de passarinho chorando. Gente, tá difícil. Na ausência lá do ateliê do fundão, todo mundo vai pras lives. Parece uma chuva de live, né? A gente não aguenta mais de tanta live e reunião. Eu juro, olha, ontem, até quase 8h30 da noite, eu estava numa reunião sobre educação à distância e sobre as questões da desigualdade, né, que isso nos traz e os desafios que a gente vai precisar enfrentar para não normalizar isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui
não é educar, isso não Não é é aula. uma aula, Isso é transmite conhecimento, É uma forma de mas aproximação nesse momento em que a gente não pode não tem estar junto no mesmo não tem espaço. programa de aula, não tem ementa, não tem nada, né? Quer dizer, é uma questão mais livre. Ah, só uma observação. Muitos de vocês, né? É a Estudantes, Ayla. estudantes de... Ah, Ayla, legal. Aqui é tudo ao vivo, tá? Até telefone eu rolo. Quem gostaria, por favor? Mas enfim, é... Pode ser. Ei, já vi que vai sobrar pra mim. Mas enfim, muitos de vocês, estudantes, né, do curso de pintura lá da EBA, estão curiosos a respeito se vamos voltar ou não. Aí, como coordenador do curso, eu falo que não tem nada oficial, tá? Não tem nenhuma previsão, estão sendo realizados estudos de possibilidades. Num primeiro momento, algo intermediário, para quem falta pouco, né, para se formar, mas ainda está rolando reuniões e muitas discussões, reunião do SEG, tudo, etc e tal, enfim. Então, por enquanto não tem nada certo, vamos aguardar para poder depois passar algum panorama real para vocês. E aí, enquanto isso, a gente fica aqui nas atividades à distância e também administrativas, sempre lembrando, tá, que eu estou com o horário de atendimento da coordenação agora, às segundas-feiras, às 2 da tarde, naquele link lá da coordenação que está nos informes da quem vê pelo SIG e também no nosso site. Ontem atendi o estudante, mas depois eu fiquei lá boiando sozinho. Quem tiver dúvida, pode entrar lá às segundas-feiras para a gente conversar. Enquanto isso, a Marta está atendendo algum vendedor. Também pode substituir. Se alguém estiver escrevendo alguma coisa, só paciência que daqui a pouco ela volta e fica lendo, porque eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu estou observando existe uma sombra muito legal aqui na referência. Deixa eu ver aqui na referência, nessa região. E aí eu vou tentar recuperar isso aqui, nessa área daqui. E aí, quem era o miguinho, Marta? Compras de quarentena, gente. Que a gente faz agora supermercado por telefone também, né? Que afinal, Coisas da quarentena. sou idoso, estou no grupo de risco. Mentira. Mas enfim, Ah, a gente, na verdade, a gente tem que ter um cuidado, ainda mais porque não podemos transmitir nada, né, se formos assintomáticos. Cara, isso é muito louco, né? Uma live tipo, tá falando, parece um mundo zumbi esse negócio, né? Muito Mas doido. se a gente falar 6 meses atrás que íamos estar passando por isso, Gente, ninguém. quem que imaginou que Caraca. 6 meses atrás a gente lá no Pamplonão, cheio dos nossos problemas, né, para dar conta, com todas as demandas, quando é que a gente imaginou que a gente ia estar em casa fazendo uma live por uma plataforma que eu nunca tinha ouvido falar, Por causa de uma pandemia. por causa de uma pandemia, ainda recebendo compras em casa, porque a minha mãe, gente, já é idosa e eu que tô cuidando dela nesse período. A gente E que lava as coisas, meus leva pais lá pra também. ela, Meus os pais pais do estão Ulisses com também. 80 anos, então a gente tem que tomar cuidado para não Então, como a gente cuida dessas transmitir nada. pessoas, eles não podem, a gente não pode correr o risco também. Então, ficamos lá nessa, né? Que é o caso de muitos de vocês, eu imagino. Deve ter muita gente que mora com vovó, né? Ou que os pais correm algum risco. Ó, tô Enfim, entrando aqui com o o sombra sombra natural. natural. Como ele é muito mais quente, né? Puxa meio para um laranja estranho, neutro, do que o violeta, né? Tonalmente os dois são bem próximos, mas né, vão para matizes totalmente diferentes. A Mari entrou. Oi, Mari, bom dia, acordou. Ah, Caraca. tá. Esse violeta é lindo demais no fundo, pois é. E a, e a Ayla dizendo, desculpa o nick do tweet. Ah, não, mas não tem problema. Normal, né, Cada um gente? tem um Vocês nick. podem ficar incógnitos, eu não me importo. Ah, a gente pergunta porque gosta de, pô, saber, de Claro. perguntar, de, pô,
Fala, que legal. Quando o pessoal fez meme que todo ano, no final de 2000, que tinha final 20, né? Tinha surto. Eu fiquei rindo de nervoso, mas é triste. É mesmo. Eu não sabia desse meme do final 2020, não. Nem lembrava disso. Olha que legal, assim, adoro esses acidentes, né, que acontecem, né? Eu juntei aquele violeta, o Dioxazine Purple com a Marta chama de Brown Seven, isso? Pra mim é sobrenatural, o Raw Amber. É E porque, como as marcas têm problemas com nome, então você vai eu pelo pigmento, claro. prefiro falar do pigmento. Porque senão a professora de técnica aqui vai me puxar a orelha. Mas enfim, é legal porque eles se neutralizam mais ainda e aí fica, né? Nossa, tem uma passagem excelente. Isso. Principalmente porque o Amber, ele traz a gente para os tons mais quentes, né? Ele tem um que é alaranjado, como você sempre fala. E olha que legal, né? Quer dizer, um puxa pro laranja, o outro pro violeta. Então são duas secundárias. Qual a secundária que falta? Seria o verde, que está por baixo. Então essa região aqui, misturando os três, ficou neutro quase que total, né? Ela tá falando assim, era por causa da peste negra, etc. Parece piada do universo. A gripe espanhola também foi nos anos 20? Não, foi depois. Foi durante a Primeira Guerra. Inclusive os soldados norte-americanos é que espalharam ela e passaram a chamar de gripe espanhola por causa que o país que não censurou a informação foi quando chegou na Espanha. Mas ela começou nos Estados Unidos. Isso eu lembrava. E sendo na Primeira Guerra, a gripe espanhola, estamos falando aí por volta de... Não sei o ano exatamente que a gripe espanhola começou, mas aí é 1916, 1917, quando estava já terminando o conflito. Aquela beleza. A Mari Dias falou que estava só escondida, escutando. Assim é bom, né? Então, aí se passou um pouquinho... Que falou, aí vai lá que gosta dessas camadas. Que legal. Ó, já tá funcionando, assim. Se vou dar uma afastada para vocês entenderem a... Assim, ela já fica mais assentada no tecido, né? Porque tá verdade. Projetada. Nossa, já dá uma confusãozinha boa ali aquilo que você tá fazendo, hein? Isso. E eu não gosto muito de definir, não, tá? Assim, é aquela questão da pincelar mais solta. Aí, pela minha referência, como existe uma dobra aqui... Aonde? Aqui. Existe nessa direção uma dobra, né? Ela está sugerindo, e que referência sugere? Não, que o cabelo está apoiado ali também. Isso, e que aqui existe uma luz mais refletida na dobra, que acontece então aqui. Faz aí. Né? Aqui você tem uma dobra e acaba tendo nesse cetim aqui uma luz mais refletida. Então agora eu vou limpar o pincel, vou trazer um pouquinho mais desse refletido, que pode ser tranquilamente só com branco, que é o óxido de zinco, e vou misturar com um pouquinho do resíduo na parede, vocês não estão vendo, mas daquilo que eu fiz aqui, que vai puxar um pouquinho pro laranja, e vamos ver se vai funcionar. Nesse momento você está usando mais mesmo óxido de zinco, né? Sim, porque porque você está trabalhando as camadas mais translúcidas e tal, então é importante dizer que o óxido de zinco, gente, como eu sempre falo, às vezes não dá tempo nem de vocês chegarem nele quando a gente está fazendo a pintura 1, porque precisam começar e as camadas têm que ir secando para que vocês voltem, né? Com essas camadas subsequentes. Mas a gente usa justamente nesse momento da pintura mesmo. Ele é um pigmento muito fraco, digamos assim. Ele não tem um poder de cobertura muito grande. Então ele é mais transparente mesmo e vem nessa hora. Por exemplo, agora estou trazendo ele para cá e eu resolvi misturar com um pouquinho do verde, que eu vi que aquele laranja não estava funcionando direito não, já que o restante está um pouco verde. Vocês vão ver que quando entrar com o titânio aqui, como ele vai puxar mais as luzes. Vou botar de experiência, tá? Para vocês sentirem, né? Como ele tem um poder de cobertura maior. Ele vai ser um patacão de luz aqui. Já entrei, já puxou muito mais. Nossa!
do que o de zinco. O Amer, só para você saber, a gente pretende continuar esses encontros todas as terças-feiras, de 10 até 11 e pouco, até quando a nossa internet dá um probleminha aqui e a gente tem que suspender a transmissão, que a gente está percebendo que é lá pelas 11h20 que a gente tem problemas. Então, É uma questão local, eu não sei o que que eles mudam, se mudam algum número de PIN deles, sei lá o que daqui que a é, pouco cai. que Enfim. aí eles vão... Acontece isso. Ficou legal Já essa... está terminando, inclusive. Volta aí, semana que vem a gente se vê de novo, vai ser bacana. Você tá quase caindo? Já são 11h17, daqui a pouco vai Vai dar chabu. dar chabu. A gente tinha marcado esse encontro sempre até meio-dia, né, gente? Tá lá no nosso horário, mas de fato eu tenho percebido isso, que não tá dando. Logo agora que você ia mexer no tecido. Eu gosto de ver ele trabalhando tecido, porque é aqui em muito... cima agora. Cara, parece uma coisa de maluco, porque é muito nada a ver o que ele faz e depois dá certo, dá uma raiva. Um pouco olhar de míope. É, exatamente. Eu aposto que ele tira os óculos, fica olhando tudo borrado e depois dá tudo certo. Essa internet tem timer, sim. Aqui também tem uma dobra, que aí eu vou mexer, eu faço o seguinte, faço isso daqui. Ai, que gostoso. E aí já trouxe um pouco mais do molho. E aí tá na hora de mudar um pouco o pincel. Pegou um pincel seco Isso. para poder dar uma arrastada na tinta. Um pouco mais de... E aí eu vou controlando um pouco mais essa forma. E aí onde entra um pouquinho mais de luz, a gente vai dar uma coisa assim. Ah, sim. Perguntaram se esse branco que você usou mais forte, se é titânio. Sim. É esse daí. É, isso mesmo. Ele é bem mais luminoso, né? Agora misturei ele com o Sobrenatural Nacional. Vocês vão ver como puxa pro verde. Que é um sobrenatural falso, tá? Ele mistura vários pigmentos. É porque é uma misturinha de pigmentos que chamam na tinta Corfix Nacional de sombra natural. Mas é mentira, não é o Brown 7. Por isso que ele tem essa cara verde aí, mas o Lícius adora. Usar em alguns momentos, né? Lembrando que não é porque tem o nome de sombra que a gente usa na sombra, né? Quer dizer, tem como origem isso, mas obviamente você pode utilizar ele dentro da lógica cromática mesmo, sem nenhum problema. Agora que eu entendi que o nick da Ayla é Romans Are Coming. E aí puxou aquela cor, nada muito a ver, mas eu posso neutralizar com um pouco do violeta que já tem na paleta. Estão falando aqui que gostaram das pinceladas na área do cabelo. Foi maneiro mesmo. E aí depende da... É o Rian. Ah, legal. É você, né, Rian? E depende da linguagem do pintor, né? Aquele mais linear vai fazer fiozinho por fiozinho. E eu particularmente não curto muito isso, eu gosto mais da mancha mesmo. E com a distância que dá para essa impressão. Aqui é tudo uma baguncinha, assim, uma baguncinha de manchas mesmo, né? Bagunça saudável. Uma baguncinha visual. Chamaram a gente de baderneiro, então a gente faz umas badernas aqui. Na pintura. Olha só como é que a dobrinha já tá indo. Já está surgindo dobrinha ali. Isso por acaso vai ficar muito forte, depois Queria fazer bagunça de mancha assim. Mas são muitas camadas, gente. Também tem isso. Isso. Agora eu vou pegar um pouco mais essa sombra daqui. Eu acho que essa coisa
é a persistência, né? De você trabalhar muitas camadas e conseguindo uma consistência da cor diferente mesmo. Acho que quanto mais camadas a gente faz, mais ela é uma coisa estranha. E aí você perde um pouco do controle, deixa as coisas fluírem, indo, acontecendo. Agora eu Vai tô, colocando isso porque tá ficando maneiro. tô entrando só com o Dioxazine Purple. O Kleber tá aqui narrando o Galvão Bueno. Falando que tá bom, que tá incrível. Daqui a pouco vai ter o acabou! Acabou! É isso, é o nosso internet, né? Acabou! Nossa internet vai caindo. Gente, se não cair, a gente vai até meio-dia. Se cair, vai Então até olha onde só cair. que legal, velando, só na transparência. E aqui é engraçado porque tem duas sombras. Tem a sombra da luz projetada aqui e tem aqui de baixo para cima para cá. E aí eu vou começar a trabalhar com essa questão, sendo que eu estou observando que essa aqui, ela é mais quente. Uau, agora que eu tô vendo, coloca mais sombra natural nela. Isso. E aí, até o preto funciona aí. Ali ele acaba esquentando. Agora, isso daqui que está em excesso... Você quer um pincel leque pra você fazer aquela coisinha? Não, tá bacana isso daqui. É? Tá. Internet não. Raiva dos coronga que tirou meus períodos pra fazer camadas legais. Cara, você tem a vida toda pra fazer camadas legais. Isso, calma. A vida toda, Isso. vai fazendo camadas legais na vida. E é uma coisa que é legal, não sei se deu para vocês observarem. Eu velei aqui, parei e com um pincel quase que limpo, eu fiz uma passagem até aqui. Por quê? É aquela lógica. Se você tem luzes para cá, não estava aparecendo, para cá também. Deixa eu ver. Pra cá Isso. também? Então alguma coisa bate aqui no pescoço e reflete para essa região que está ali. E é o que está acontecendo. Tem até uma continuação da dobra ali também que está refletindo mais luz. E é engraçado porque o pescoço, né, ele tá convergindo com essa dobra. Então isso compositivamente acaba interferindo no trabalho. Mas aí que está também, assim, tem duas questões. Durante o ensaio fotográfico tem que ter um olhar para ver o que está acontecendo, e na seleção de foto isso é muito importante. E durante o processo da pintura tem como você controlar isso e, como é um processo de construção, fazer aquilo que está funcionando realçar mais ainda, e o que não está funcionando você oculta. Agora eu não sei o que eu estava fazendo. Então, esse lance da gente fazer uma aula em que isso seja mais explorado, né? Que está sendo dito aqui, né? Que ia ser legal que a gente tivesse uma aula mais sobre isso. A gente tinha... Esse período que ia começar agora e não começou, a gente ia dar um tópico sobre pintura em metal. E a gente ia trabalhar com, acho que 2 exercícios, né, Lícios, apenas, justamente explorando isso. Explorando as velaturas e os esbatimentos e as camadas sucessivas sobre metal, que é muito bom de fazer. O metal responde muito bem. E em breve eu vou começar um metal, e eu acho que a gente pode transmitir também, né, claro. Né? E lembrando que a gente tem um tópico especial, não demos no período passado nem no anterior, mas em que os professores pintam para os estudantes e mostram o processo, né? A gente fazia isso. Só que, assim, o que é legal que, né, é uma possibilidade de mostrar de perto, diferente da turma com 20 estudantes, todo mundo olhando de longe e não tem essa muita percepção. Então, são vantagens e desvantagens que a gente tem. E também o nosso material todo à mão aqui, isso facilita um pouco Muito. também, né? Que a gente, infelizmente, não tem um laboratório na UFRJ como deveríamos ter. Olha só que legal. Eu vou agora colocar o preto para velar, né? Vocês vão ver, não sei se vai dar para ver daí. Tá, sim. Ele é sutilmente mais quente perto do violeta. Aí eu coloquei para lá e vou arrastar ele. O pincel já está sujo com algum outro pigmento quente também, eu tô achando legal. São os acidentes que eu falo que são bacanas, deixa rolar. E aí com isso consigo fazer essa outra sombra. São 2 sombras, é a sombra dentro da sombra, né, no caso aqui. O Gabriel vai aprender pintura, tem que aprender camadas sim, para você
da linguagem da pintura. Eu acho que é importante vocês passarem por esse aprendizado, mesmo que vocês queiram lá no final falar, não, eu gosto de trabalhar Fazer lá-prima. Lá-prima, uma pintura direta. Gosto de uma pintura direta, gosto de uma pintura Faz parte. mais simples, mas é legal, né? A gente aprender, porque assim a gente aumenta as nossas possibilidades. É aquilo, não tem certo, não tem errado, mas tem formas de você aumentar o seu conhecimento, né? Sobre aquilo que você se propõe fazer. Vamos lá, Marta. A lógica da velatura e esbatimentos para ir fazendo camadas é parecida com a lógica da aquarela de quando você pinta, espera secar e vem por cima continuando? É exatamente essa lógica. Só que na aquarela, o que acontece? A convenção da aquarela, né, diz pra gente que a gente precisa usar só pigmentos que têm como característica a transparência. No caso da pintura a óleo, você pode trabalhar os pigmentos que têm como característica, tem como característica também a translucidez, que a gente chama de esbatimento. Então, é um pouquinho diferente da aquarela, porque a gente não tem aquela obrigação de preservar o branco, que é o branco do papel. Eu fiquei sabendo, durante essa semana, conversando com uma conhecida, que mora lá nos Estados Unidos, que olhem só que coisa curiosa, que todos os estados nos Estados Unidos, eles têm uma associação de aquarelistas, como acontece lá no Reino Unido, né, que eles têm essa associação de aquarelistas, e que eles seguem normas rígidas e abrem concursos durante o ano todo. Deve ser muito legal, né? E ela participa de vários concursos, já ganhou muitos. Inclusive, ela não é minha parente, mas ela é Werneck também. O nome dela é Daniela Werneck e o Instagram dela é muito lindo. E é daniela.werneck. É uma artista que é uma artista mais intuitiva, né? Mas ela tem uma boa técnica, não tem uma formação... a formação dela é a EBA, mas o curso de design de interiores. Então, ela se formou em design de interiores e teve algumas aulas de aquarela. E depois foi desenvolvendo a técnica por si mesma. E é muito lindo o trabalho dela. A Darana. Olá, gente, cheguei. Acordou tarde. Menina, você tinha que estar aqui às 10. Cheguei. Perdeu um monte. Tchau. Que bom que você está aí. Tô brincando. Seja bem-vinda. Enquanto nossa internet durar. A Mari falou que queria participar desse tópico e é triste que o corona não deixou. Mas calma, eu vou fazer essa pintura, eu falo pinturinha porque é uma chapa de 20 por 30, né? E aí a gente vai... Gente, a pandemia não é para sempre. A gente talvez demore mais um pouco para a gente sair, porque a gente está passando por uma pandemia e um pandemônio juntos, né? A gente não tem direção no país em relação à questão da saúde. Os cientistas estão colocando que a abertura está sendo feita antes da hora, né? Então vai voltar. Então, se a gente... quem está acompanhando as lives do Átila Yamarino, que é um virologista, né? E está conversando com pessoas muito informadas, inclusive... pessoas que são do próprio Ministério que já pertenceram ao próprio Ministério da Saúde, como foi a última live dele que eu ouvi, entende que a gente não está numa boa situação em termos de planejamento, não há planejamento. Por isso que está difícil a gente ter uma perspectiva otimista para nós voltarmos. Então, a gente precisa ser realista, entender em que momento nós estamos e tentar contornar isso de alguma forma, né? Para que a gente não caia numa depressão ou desista de fazer aquilo que a gente sonha, para que vocês possam encontrar pequenos espaços em casa para vocês voltarem a produzir algo que faça vocês felizes, sabe? Eu acho que isso que é importante. Estão dizendo que essa luz na sombra ficou demais. Legal. Obrigadinho. A Darana está dizendo que pelos governantes que temos estamos lascados, é verdade. O pessoal indo para o shopping
Cara, Ayla isso, aqui. isso é surreal. Gente, como assim? Indo pro shopping fazer o quê, cara? Você vai o quê? Comprar uma máscara fashion? É isso que você vai fazer? Como é que é isso? Também não tô entendendo, não. A não ser que seja para comprar material de pintura, eu não perdoo. Nem isso, né? Assim, tem que ser questões emergenciais. O que que tem de urgente no shopping, né? Ah, eu não entendo. Ir nos shoppings para ficar doente. Eu acho que é isso, é um bom objetivo, não é? Afinal, né? Tá sobrando Com direito à música. hospital e profissional. Ó, isso daqui que tá acontecendo é uma grande sorte, tá? Tô misturando com pigmento que eu não iria colocar aqui, mas tá funcionando. Que pigmento é esse? É aquele Então, mostra aqui. amarelo. Ah, Eu esse é gosto bom. muito desse daqui para trabalhar na carnação. É Esse um daqui. amarelo de Não tá em campo. Nápoles. Ah, Tá tá. sim. Esse daqui. Ele é bem translúcido, tá vendo? Né? Ele é muito translúcido, É um amarelo de muito Nápoles transparente. da. Deixa eu catar ele lá. Isso, não Da mais. Amsterdã, eu acho. Peraí, é. E aí? Cadê o amiguinho? Pera aí, Lícius. Não. Amiguinho. Não, esse é o zinco. É esse aqui, ó. Esse amarelo de Nápoles é muito maravilhoso, de fato. É da Thales. E ele é uma misturinha. Todo amarelo de Nápoles, gente, é uma misturinha de pigmentos, tá? E aí cada marca coloca os seus pigmentos. No caso Tô na aqui, carnação, a hein? gente tem. Ai, peraí. O PW6, que é o branco de zinco. O PBR 24, que é um brown 24. E um orange 43. Acabei o quadro. Ai, gente. Aí, deixa eu só mostrar mais uma coisa pra. Não, tô brincando. Ai, meu Deus do céu. Então, esse pigmento eu gosto muito de trabalhar com as luzes. Ele puxa um pouco para amarelo, laranja. Eu comecei a colocar aqui, ele funciona muito bem. Marta tá aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele começou a entrar muito bem. Então, Ai, eu tenho que abaixar o tripé. Eu tô aqui segurando no tripé, galera. A gente fez um. A gente fez uma gambiarra bizarra pra poder botar o celular no tripé. então, aí eu gosto muito de trabalhar ele nas luzes. Às vezes funciona, às vezes não. E aqui, ele Esse é o que tá eu mostrei funcionando. pra vocês. Aí você fala, pô, mas como é que você chegou à questão de trabalhar nesse momento aí? Tudo porque aquela questão. Eu comecei a trabalhar ele aqui, aí fiquei vendo onde eu poderia estar No trabalhando tecido, né? no tecido, aí vim pra cá e eu falei, pô, tá funcionando. Aí eu posso vir pra cá também, que dá uma luz legal, quer ver, ó? Ai, que linda Ó, aí mesmo. ele tá realçando aquela luz ali. E tudo porque comecei a trabalhar no tecido lá em cima, não tinha nada a ver com isso. Olha, estão dizendo que as suas pinceladas são relaxantes. São Oh. mesmo. Abriram pro Dia dos Namorados e teve uma reportagem com umas respostas muito nada a ver pro período que a gente tá passando. Ai, Ah, eu tenho que ver. O pessoal gostando do ateliê. legal. Olha, Marta apaixonada na química das tintas, eu gosto mesmo. isso. Agora eu vou Adoro. invadir a mesma cor, eu vou invadir pra cima do que seria nessa área de Ah, tatuagem. isso! E aí isso tá dando. Tô fazendo devagar pra vocês verem mesmo. Aí isso tá dando uma certa luz ali, uma luminosidade, como se estivesse refletindo a Isso. área da. E se você tivesse que fazer isso à la Prima, ia ser Ia um ser uma saco. lama, ia ser um desastre, ia ficar eternamente aí misturando, porque você teria que clarear essa área, depois limpar o pincel, vir com azul, clarear essa área. E fora o fato que não tem a profundidade, eu ia ficar na superfície, né? Aqui eu tô observando, não tá na fotografia, mas eu sinto falta aqui na pintura, porque a gente tem que chegar uma hora que tem que deixar a imagem Deixa eu referência fazer de lado. assim. Deixa. Porque tá distorcendo um pouco. Beleza. Pronto, aí eu agora posso vir um pouquinho mais pra cá. A Samara falou que você fica fazendo terrorismo comigo. Porta dos Desesperados, gente. Isso era do Sérgio Malandro, né? Porta do desesperado. Ó, agora eu vou trabalhar a luz dentro da sombra. E é a mesma cor que eu tô aqui, hein? Eu trago pra cá, só que vai ter que ser menos intenso. Limpo o pincel. E aí agora arrasto pra cá. E deixo.
E depois você vê, se por acaso ficar alguma coisa muito forte, vai lá e vela. Então, é esse processo de ir e vir. Ah, já deu uma luminosidade diferente aí nesse braço. Isso. E tudo porque eu estava trabalhando aqui, agora eu venho para cá. Mas É, como- porque essa tonalidade ele estava usando no próprio tecido. Isso, e é legal, porque como esse é um fundo neutro que vem mesmo para o amarelo, um pouco quase com laranja, será que eu posso arriscar falar isso? Então agora eu estou fazendo uma luz mais quente e funciona. Olha só como é diferente essa luz que é mais fria, que é feita só com branco. Ah, é mesmo. Né? Muito Ou diferente. essa daqui. Então, essa diferença de E temperatura... aqui é mais quente. Cadê? Aqui. Ai. A diferença da temperatura das luzes e da sombra é muito importante. Você cria áreas de interesse para o espectador. Né? Agora eu vou trazendo para cá, como se tivesse também o tecido um pouco dobrado. E pronto, e aí já se distanciando, vou tirar meu joelho da frente. Ih, ficou com a dobra direitinho ali. Que maneiro. Essa parte aqui, olha, gente, é tudo mal feito de pé. Adoro que ela fala, ah, o Vinícius pinta mal feito, né, gente? Mas você olha de longe e dá tudo certo. Ah, muito bom. Dou sorte. Ah, deu sorte. O, o Marcelo Duprat, nosso colega, né? Que agora vocês não conhecem porque ele está afastado fazendo doutorado em Portugal. Ele adora falar assim, de vez em quando eu tô pintando, sei o que, ele falou, olha assim a pintura, vai de longe e fala, deu sorte. Eu costumo falar pra Marta aqui, dei sorte. Então, estão perguntando Certo. se... Desculpa. Não, é magia doida mesmo, gente. Não tem nenhum tecido colado aqui atrás, não. Isso é pintura. É isso mesmo? Isso é tudo pintura. O tecido que ele usou como referência Tá aqui, é esse aqui. Aí na ele cola. fez o ensaio fotográfico da modelo sobre esse tecido. Mas isso tudo aqui é pintura. pintado. Em cima da madeira. Esse suporte é um suporte rígido. É isso mesmo? Olha, dá até pra ver a marcação, olha lá. Existe possibilidade, tá? Sim, Lícios pintou aqui o trabalho. Tendo como referência esse tecido que ele usou para fazer o ensaio fotográfico da modelo. Isso. Existe Deu possibilidade. certo agora ou deu ruim ainda na cabeça? Existe possibilidade, como processo de criação, e você pode preparar o seu suporte com um tecido estampado e você pintar por cima. Você pode fazer isso. Inclusive, já pensei em fazer uma série assim, mas por enquanto eu tô achando tudo interessante essa construção na pintura. Olha a Lidiane aqui Mas falando. no caso é pintura mesmo. Só desculpa te interromper. Pois é, gente, isso é pintura. Ai, peraí. A Lidiane está dizendo que o Rafa chamou o Marcelo para uma das lives Opa! das aulas dele nessa quinta-feira. Ah, Então que que o legal. Marcelo vai estar lá falando um pouco da pesquisa dele. Esse é um dos nossos planos fazer- aí, ô Lidiane. A fazer gente isso mesmo. fazer essa interação, sabe? E eu achei que o Rafa mandou muito bem. E vamos fazer isso também. E a gente, nas nossas reuniões, né, com todos os professores, a gente está combinando isso. Então, obrigada por lembrar. E pessoal aí que quiser participar dessa live, entra lá no documento da pintura, do site da pintura, que está lá tudo direitinho, dizendo quando é que vai ser, o endereço certo para entrar. Às vezes dá umas luzes meio estranhas no tecido acetinado. Vale a pena fazer um pouco isso. Enfim. A internet nos derrubou? Não, estou dizendo aqui, quero ter essa paciência quando crescer 1 centímetro. Dizendo que a gente tem boas ideias aqui. Ótimo, obrigado. Lidiane mandou um coraçãozinho. Legal você anunciar isso, Lidiane. Isso é muito legal. Tem que É muito bom a gente ver a falar as outras pesquisa atividades. dos outros professores, né? Existem outras atividades. O site da pintura tem lá nos informes todas as atividades que estão sendo feitas durante as semanas. Mas essa em especial, né, essa nossa, ela é livre, pode vir gente de fora.
As outras são direcionadas para estudantes do curso. Isso. E lembrando, ou anunciando, porque alguns de vocês ainda não sabem, a gente criou um canal do YouTube do curso Pintura da Escola de Belas Artes. Eu postei lá já um vídeo inicial, mas todo esse material a gente vai postar lá, quer dizer, todo, assim, parte desse material a gente vai postar lá e deixar aberto e tô como registro e memória do curso também. Porque isso aqui é o que nos resta, né, nesse momento. E a gente acredita. Esse é como nos resta, ficou um tanto quanto forte nesse Ah, momento é. de pandemia, né, apocalíptico. É verdade. Porque é o que nos resta, né? Mas fala. E eu acho que a gente precisa de fato ter os registros disso, né? Então, onde é que estão esses links? No site do curso de pintura da Escola de Belas Artes da UFRJ, na parte de informes, mas essas atividades, entre todas elas, né, a única que a gente está abrindo para qualquer pessoa de fora da comunidade acadêmica Aí seria é através essa aqui. da plataforma. Então, se você está interessado em participar de uma atividade dessas, você pode pedir autorização ao professor, se identificar quando entrar na sala, dizer que não é do corpo discente nem docente e pedir autorização. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar e vai topar receber você. Eu tô voltando com as luzes aqui em cima. Tá funcionando. São umas luzes mais frias. E agora eu tô com a mistura com um pouquinho daquele amarelo de Nápoles que a Marta falou e também do óxido de zinco, né, para manter a transparência. Isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o nome do site do nosso curso, para não ter problema. Às vezes dá confusão, não é isso? O problema é que se você for para o site da Escola de Belas Artes, está direcionando para o site do curso, dentro da página da Escola de Belas Artes, e não está atualizado, não é o que de fato representa a gente. A gente tem, e sempre tivemos um site à parte, que no Google você até acha, mas tem que ser fora da página da EBA, né? Mas está no nosso projeto, só que aí requer mais tempo, gente, linkar tudo, transferir o material todo para lá, mas no momento não foi possível. Inclusive foi mais uma dor de cabeça para a coordenação. Agora tem que olhar para ver se está em campo. Tá em campo. Então, aí eu comecei a entrar aqui um pouquinho em cima do cabelo. Dá um stop aí, rapidinho. Então, esse é o endereço do curso, pintura.eba.ufrj.br, e você vai lá na abinha Informes, e o último informe que tem é esse informe com as atividades. Eu acho que não é esse. É sim. E esse é o nosso site, a carinha dele. Tá bom? Vocês vão entrar na abinha Informes e vão achar essas atividades. E aí quem não é do corpo de estudantes do curso de pintura, por favor, se apresente e peça licença para entrar. Que se o professor achar bacana, vocês são admitidos no local. Acho que não tem nada demais abrir. Eu aceitaria. Mas depende de cada um, né? Eu não posso responder por todos. Às vezes como tem limite de vagas lá, o professor pode optar por não permitir, mas depende da situação. O que eu ia fazer? Sim, aí eu resolvi, olhando até mesmo para a referência, voltar um pouco com as luzes aqui no cabelo. Mas se quiser se aproximar. Aí tem um monte de mensagem aqui que eu não tô também entendendo. Depois você me conta, tá? Waila, vou seguir. Acho que voltei a conversar com vocês para entender melhor. Meu namorado achou que a pintura era quem estava falando.
Não, assim, eu não entendi. Como assim a pintura quem tava falando? Ai, meu Deus. Mas se for parte dos estudantes da pintura, não precisa nem pedir licença para entrar. Pode ir lá. É que como eu estou falando aqui para muitas pessoas, inclusive pessoas de fora, né, do nosso curso, que aqui já apareceram, se quiser participar de algum desses encontros virtuais que estão na plataforma Jitsi, é legal se apresentar, né? No caso de você, não, Ayla, você é do nosso curso, né? De nada, amor. Até terça que vem, volta aí. Falou que você é um grande mestre, adorou. Obrigado, obrigado. De nada. Foi uma alegria ter você por aqui. Eu acho que a gente tem que encerrar daqui a pouquinho. Tá uma baguncinha saudável. Pô, ficou bem legal isso que você fez agora aqui. Olha, gente, quanto violeta. Esse Dioxazine Purple. Bagunça saudável. Show. Aí o que tá funcionando, a gente deixa, o que não tá, depois tira. E assim vai. Aí eu tô observando que a região relativa à orelha tá um pouco, tonalmente um pouco puxado, né? Tá muito luminoso. E aí agora eu vou ver lá com esse violeta mesmo e ver o que vai dar. Lembrando que eu interferir com um pouco aqui é capaz de arrastar e tirar, mas vamos ver. Hoje a internet não falhou mesmo, Oliviane. Não derrubaram a gente. E sabe que ontem eu entrei na plataforma Twitch, né, para acessar os nossos vídeos e ver como é que eu podia fazer algumas coisas. Eu não consegui entrar e pensei, meu Deus, derrubaram nossos vídeos porque tem nu, né? Da outra vez, eu De esqueci costas. dessa questão, mas Uma pintura com um nude de costas. tem essa série que o Ulisses está fazendo que são nus de costas, Ele mas falou, nossa, será que censuraram, derrubaram? poderia ser. É século XXI. Gente, nem parece que a gente passou pela década de 70, viu? Ai, meu Deus do céu. Nem parece mesmo, que loucura. Já pensou um nu de costas derrubado? Ia ser terrível. Mas não foi não. Hoje eu entrei e tava tudo normal. A gente tá fazendo a live bonitinho, né? O streaming. E aí fiz besteira. Fez. O paninho ajuda. O paninho não tava limpo aqui. Mas tudo bem, faz parte. Agora essa última pincelada que você deu, muito luminosa, embaixo do olho direito, Uhum. ficou exagerado. Mas esse que é o problema, assim, quando eu entrei com um pano, ele escureceu aqui, aí tá dando a impressão que tá super claro ali. Não, mas é outro essa lado? aqui, ó. Essa. Ah, nada que uma velatura não funciona. Aí depois volta e escurece um pouquinho, viu? É isso que ele quis dizer. Mas tem que esperar essa camadinha secar. Mas eu posso... Você podia melhorar mesmo, Calma, tirar um pouco. Isso, tá te incomodando, Tá. professora? Sim. Tira um pouco agora, pô. Ele tem a oportunidade de tirar, tá bom. Ficou ótimo. Daqui a pouco a Samara tá mandando uns memes pra gente, assim, uns stickers novos. Tô entrando com o dedinho, sim. Crianças, não façam isso em casa. Material tóxico. Não é?
Lavem as mãos depois, né? Hoje em dia lavar as mãos virou, né? Virou a ordem para todos os momentos. Então lavem as mãos sempre. Tá, agora eu vou fazer uma outra coisa, já que não nos derrubaram, que eu tô fazendo um tempo que tava O me quê? incomodando. Ai, Epa, dá um chute no tripé. o Kleber tem dentista. Cara, como? Urgência. Ah, Eu espero que você não sofra demais, porque dentista é horrível. Um beijo, bom te ter por aqui. Falou que gostou. boa sorte, velho. Boa sorte, se é que dá pra dizer isso, né? Beijo. O que você vai fazer por último? Pigmento preto. Tá ali, tem ali. Aqui, ó. Aqui. Aí se você quiser pegar, eu acho que daqui pra lá. Tá bom. Direção de arte. Então, o que tá me incomodando, né? Eu fiz com pintura a la prima, mais direta, essa luminosidade aqui do preto com branco, aí ficou muito alto nesses valores. Eu vou velar um pouquinho. Eu volto a colocar aqui o preto aqui. Os pincéis que eu usei aqui para não esquecer de limpar. A Diana gostou do cabelo. Também achei que o cabelo ganhou muito nessa sessão, viu? Se a gente pegar lá no início e pegar no fim, viu que ganhou bastante mesmo. Aí, Dobrá, dei sorte. Deu sorte. Tá. Vamos lá. Aí agora eu vou velar só com preto e Mas eu queria ir mais de ouro. perto pra mostrar. Não, mas é bom. Aqui vai ser tudo. Controlando aqui um pouco mais a luminosidade, baixando. É difícil captar isso com a câmera. É, né? Muito. Mas dá pra ver que você tá baixando a luminosidade sim. Eu tô baixando e não tá tirando a camada de baixo, porque já tá seca, né? Então, acho que esse que é o grande objetivo. Dá uma profundidade maior, gente. É isso que dá pra ver. Isso. Deixa eu só baixar um pouquinho o TP. A parte que eu tô entrando na frente da câmera o tempo todo. Tirar os pelos de gato. Gente. Os pelinhos dos gatinhos são terríveis. Isso. Dá pra ver bem. E pelo som, vocês vão ver que eu não tô com o pincel certo, ele tá muito duro. Vamos arranjar um pincel bom. Isso. Esse aqui. Isso, pronto. Esse é bem mais macio. Que em velatura você tem que usar uma cerda mais macia. A pergunta é, quanto tempo mais ou menos você demora para mover outra camada, né? Ou para construir outra camada por cima? Tem que estar seco ao toque, porque senão a camada de baixo pode desmanchar. Ou então aquela pega que você sente que se você entrar com um pouco solvente em cima e uma camada mais gorda e rápida, não tem um grande problema. E com esse liquim, né, que é esse produto que a gente utiliza... Tem muito pelo de gato esse ainda. daqui A gente vai ter que botar alguma coisa, talvez tirar com um pano levemente úmido. Vai o nosso tirador. A gente tem uma... Um macete para tirar pelo de gato de pintura. Quando tá um pouco mais seca, você pega uma fita, né, fita crepe, e aí você vai tirando, é ótimo. Tira todos os pelinhos de fifo. Fica o gato. Nosso gato branquinho. E cabelo de Marta também. Então, o Homer está falando, faça um upload dessa aula e deixa ela como vídeo aqui no Twitch. No Twitch, todos os vídeos ficam por 14 dias, mas a gente tem baixado esses vídeos e colocado nesse canal do YouTube, que é Pintura Eba UFRJ. Vamos fazer isso ainda, tá? Não tem nenhum lá. Por enquanto, mas a gente está tomando esse cuidado de baixar os vídeos para poder colocar nesse site do YouTube, nessa página, perfil, né, do YouTube, que é o Pintura Eba UFRJ. Bom, já espalhei bastante.
Aí quando é assim eu gosto de entrar um pouco em cima de outra área pra ver como é que funciona, se não é, tá funcionando legalzinho. O Amber está falando aqui Só- sobre a questão, né, da lei da ancoragem, que a gente chama isso, Amber. Trabalhar com as camadas mais gordas sobre camadas mais magras. A gente falou bastante sobre médiums no nosso nosso primeiro encontro por aqui, que está no Twitch, está na página do Twitch. É um encontro de 1 hora e pouco. E aí a gente mostra os médiuns que a gente tem usado, a gente fala sobre a proporção, né, desses médiuns de acordo com a camada, porque existe sim essa lei para pintura a óleo, né, que é o gordo sobre magro. Quanto mais você avança nas suas camadas de velatura ou de batimento, mais você precisa de uma tinta consistente com mais óleo. Porque isso... Só de preto aqui. Mas pode falar. Porque isso estabiliza a pintura e faz com que ela não craquele prematuramente. O que acontece? Você dá mais camadas mais oleosas nas partes mais superficiais e isso mantém a flexibilidade da pintura. Principalmente se você trabalha sobre tela, isso é muito importante. Então, te aconselho a pegar lá o início da nossa outra live, que você vai ver, inclusive, a gente explicando sobre isso. E sobre os médiuns que a gente tem adotado nos últimos tempos. Uma velatura de preto na carnação, só do pigmento. Normalmente as pessoas falam que tem que ser o neutro, tudo, alguma coisa assim, mas você também utilizando ele cromaticamente como... Aí, se você tiver alguma outra questão, né, sobre isso, você pode até chegar semana que vem e fazer perguntas em cima do que você viu. Ia ser bem legal. E eu vejo que eu posso entrar também muito sutil numa região aqui. Você invadir ali. Eu acho que é isso. Chega, né? Hoje é só, folks. É isso aí, só. Pronto. E mais uma sessão. O que você quer? Deixa que eu pego. Vai. Eu quero Onde você tá? coisa aqui. Desculpa. Pronto. E é isso. É isso aí. Temos aqui agora com o conjunto da referência. Que aquilo que eu falo é referência, uma referência. Chega um certo ponto você deixa ela de lado, né, e tenta ver o que está funcionando mesmo na pintura. E é claro, sempre lembrando, né, que essa nossa conversa, esses conselhos que eu dou, tudo é direcionado para uma pintura figurativa naturalista, né? Quer dizer, quando você aborda um outro estilo, outras questões, né? É claro que às vezes não tem essa correspondência, então nada é regra, pelo contrário, eu acho que até... Mas o gordo sobre magro é. Não, a lei sim. da ancoragem é regra. Tem essa questão técnica, mas é sempre, eu acho que a gente tem que ter um olhar atento ao que está funcionando na pintura, e trabalhar com acaso e não seguir questões muito rígidas no processo da criação. É isso aí, cada um vai se adaptando. Gente, um beijo para vocês, estou vendo que vocês estão agradecendo aqui. Fico muito feliz por a gente Mostra um pouco ajudar, né? Não, vamos encerrar por hoje. Por hoje é só, pessoal. Eu tenho que fazer o almoço. Eu sei que vocês têm que sair. Parece que só nela cozinha, né? Nós temos que fazer lá o almoço. Mas vocês vão entender aos poucos. Pintura não se aprende com uma live, não é? Nem com uma vida. Beijo pra vocês. Beijos a todos. E a todas Tchau, também. tchau. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Valeu.